semana vamos ter mais um episódio. Mas não contei nada ao João, está bem? Porque eu desta vez arranjei um convidado sozinho. Eu faço o que eu quiser, está bem? E, portanto, temos que fazer aqui mais um episódiozinho, mais uma bolinha. E eu hoje trago um convidado. Hoje estou aqui sozinho, como vos disse há pouco, não é? E o meu convidado é o João Carvalho da Silva, ex-militante do PSD. Muito boa tarde, João. Bem-vindo. Tiveste muito bem agora. Muito obrigado pelo convite que me endereçou para estar aqui na condição de defesa do ex-militante do PPD-PSD, João Carvalho da Silva, militante 193.804, ou ex-militante. É uma honra estar aqui para poder esclarecer as dúvidas que o Soutor achar pertinentes. João, vamos deixar as pinamarquices de lado e as saídas do... Tiveste muito bem, eu tive que alinhar. Portanto, eu tive que alinhar. Eis é, meus caros. Hoje o João recebeu a notícia de que foi expulso do PPD-PSD. E, João, é um assunto sério, mas vamos aqui tentar que isto não seja pesado, porque mais importante do que o João ter sido expulso do PSD é, esperem aí, a reposição da verdade dos factos. Ou dos fatos, ou dos fatos. Ou dos fatos. Queres? Se quiser, olha, tem aqui um blazer. João, queres fazer alguma espécie de alegações finais daquilo que recebeste? Antes de mais, devias ter dito levante-se o réu, que era para eu me poder levantar. Depois, devias ter lido qual foi a decisão final de Sua Majestade, a sua doutora juíza, por nome Regina Bastos. Aplicar ao participado João Carvalho da Silva, isto é giro porquê? Porque ela dirige-se a mim pelo nome que eu gosto. Eu sou João Paulo Carvalho da Silva, ela sabe que eu não gosto, e ainda bem, e então dirige-se a mim como João Carvalho da Silva. Muito obrigado, Sr. Doutor. Aplicar ao participado João Carvalho da Silva a sanção, e depois a negrito e a letras grandes, de expulsão do Partido Social Democrata. Portanto, isto devias ter dito logo ao início, que era para ficar explícito as palavras e a forma como foram proferidas por Sua Excelência, a Sra. Magistrada do PPD-PSD. João, sabes que eu conheço a deputada Regina Bastos há muitos anos. Já somos dois. Já somos dois. E portanto, mas lá para o fim eu vou deixar as minhas considerações finais sobre esta senhora por quem tenho muita estima. Portanto, João, expulso, a resposta vem tardia, vem passado muitos anos. Sim, foi a 8 de outubro de 2022. Isto parece um canal de história, mas não, é verdade. Foi a 8 de outubro de 2022, durante 4 anos. Não tive qualquer resposta por parte da jurisdição distrital do PSD, e a questão do tempo, como é óbvio, eu não vou falar agora, porque, como sabes, está a ser redigida uma resposta para os órgãos certos e para os órgãos próprios sobre esta decisão cheia de nada, feita pelo Conselho de Distrição Distrital. Mas falando em fundamento de facto, e eu fiz aqui algumas anotações, depois vamos a factos mais concretos, mas no seu todo, o PSD Distrital não gostou que eu tivesse na sede uma gravata e uma cadeira, porque dizem que eu tinha lá bens pessoais e que nós não podemos, isto está na lei. Eu no meu local de trabalho não posso ir lá um casaco, tenho que trazer para casa, não posso deixá-lo lá ficar. Então, se for despedido, não posso levá-lo para casa, tenho que deixar ficar lá o casaco e a gravata e a cadeira que eu levei para lá, porque a partir do momento em que chega lá já é propriedade daquilo. Portanto, tirando isso... Mas propriedade do PSD ou de quem apresentou queixa? Eu sei lá, Gilberto, sabes que eu não posso falar sobre isso por razões óbvias, porque para já a pessoa que faz a acusação, nem sequer, na altura, nem sequer exercia cargo de orçamento nenhum, nem sequer estava no partido. Aliás, ele até estava, do ponto de vista da militância, até estava suspenso. Portanto, ele teve anos e anos suspenso, desaparecido, e depois ressuscitou, passado alguns anos, e hoje percebe-se porquê. Mas tirando isso, e que eu tinha umas capas em casa, capas de trabalho, não é normal, nós
quando exercemos um cargo público, temos que estar na sede a trabalhar, não podemos pegar numa capa que contém fichas do Conselho Municipal. Sim, aliás, até porque qualquer presidente de uma conselhia do PSD... reside na sede, não é? Não, à semelhança de qualquer deputado, tem um vencimento e uma casa oficial para residir. E um carro e uma viatura de serviço. E motorista, e cozinheiro... Portanto, que eu tinha umas capas em casa e que não podia ter as capas em casa. Porque... E catering. Não, desculpa, o catering é noutros sítios. O catering vamos falar noutros fios da navalha. Portanto, que tinha capas em casa e tal, e que tinha também... não consultava a minha equipa para tomar decisões. Eu tinha obrigatoriamente, sempre que tomava uma decisão ou reunia com alguém, tinha que ligar imediatamente para aqueles intelectuais incríveis que estão no PSD a informar aquilo que devia dizer. Tirando isto, meu amigo, depois é tudo coisas que eu quero mesmo falar porque dão-me razão. E eu tinha razão. E, portanto, isto foi as minhas alegações iniciais de defesa no levante-se o réu, porque, de facto, isto é gravíssimo. Um militante do PPD-PSD fazer isto é gravíssimo. E eu já devia ter sido, não era expulso, era excomungado ou então exilado noutro país qualquer, porque, de facto, não se concebe a ideia de que um militante do PSD possa fazer isto. E, portanto, eu quero aqui repudiar-me por isso. Muito bem. Olha, eu estou aqui a tomar notas. Eu não ia fazer isto, mas sou obrigado. E então, só explicar aqui duas coisas a quem está lá em casa. Todos os partidos, todos, e João, se eu estiver errado, corrijo-me, mas acho que não estou, a menos que tenha mudado muito recentemente. Nas suas comissões políticas, há a comissão política e depois há um núcleo duro da comissão política. E, portanto, o que aqui, mais uma vez, tentaram fazer, julgo eu, foi dizer, e tal, o presidente da Conselhia, quando fala, tem que falar, pelo menos com a comissão política toda. Isto não acontece. Nunca vi acontecer sempre, porque há assuntos que são decididos por um grupo restrito de pessoas para agilizar as coisas, não é? Porque senão é preciso andar a marcar reuniões umas atrás das outras para se discutir tudo. E, portanto, para facilitar os trabalhos das coisas, existe isto. E certamente não terá sido no caso do João. Eu conheço o João há muitos anos, mas até conheço pessoas que se aproveitam de ter um núcleo mais duro e depois fazem a sua equipa de comissão política, como lhes dá mais jeito até para as pessoas não participarem. As comissões do Luciano, por exemplo, tinhas essas comissões ali no Luciano, falecido, ali em Esmoriz, em que se tomavam decisões firmes com meia dúzia. E, portanto, para que isto não aconteça e não dê na expulsão de outras pessoas, temos que ter cuidado quando somos candidatos a tudo e mais alguma coisa. Nós não queremos, e eu vou repetir isto outra vez, mas dou-nos motivos. E o João abriu aqui uma coisa e ele não gosta de contar as novidades, mas desta vez eu vou-me antecipar e vou contar porque ele ainda não me proibiu de o dizer e eu vou dizer. Nós vamos ter uma rúbrica dentro do Fio da Navalha que é Levante-se o Réu. E, portanto, fica a dica. João. Eu fui logo o primeiro réu a levantar-se, já viste? Não, porque tu não te levantaste da cadeira. Expulso do PSD, logo hoje, que eu estive ontem com o Dr. Pedro Passos Coelho, só eu sei o que ele me disse. Portanto, fui expulso do PPD-PSD e é engraçado, eu sou expulso do PSD a 3 dias das eleições internas e no fim de mandato sou o presidente da jurisdição. Portanto, isto não é por acaso, é uma coincidência. Eu não estava nada à espera que isto acontecesse. Aliás, está juridicamente altamente suportado e, portanto, eu olho para esta decisão e sinto-me arrepiado, porque realmente fui um dirigente péssimo. E os factos aqui que eu vou mencionar a seguir vão provar exatamente isto. Então, prova-me lá uma coisa. Um dos pontos que tens aí é que não terias candidatos em Junqueira e Arões e que existiam candidatos disponíveis. Como é que tu, num universo de 20 mil eleitores, eu não sei especificamente estas juntas de freguesia, quantos eleitores têm, não é? Mas, pelo que eles dizem aí, não deve ter nenhum, ou de repente tem, não sei.
Porquê que eles fizeram esta afirmação de não haver... É óbvio, Gilberto, que eu tinha centenas de candidatos a Arões e Junqueira. Aliás, todos os partidos, o CDS, o PS, sabem disto. Em Junqueira e em Arões é candidatos como cogumelos. Tu dás um chute numa pedra, parece-te um candidato à junta. Eu lembro o José Lages, que é meu amigo, que foi comigo dezenas de vezes a Arões. Dezenas de vezes a Arões. Falamos com muita gente, muitas pessoas. Infelizmente, não tivemos um candidato nestas duas freguesias. Não foi por falta de vontade e de trabalho. Foi porque não havia. E então decidimos na altura, porque não tínhamos candidato, apoiar um candidato independente. Aliás, isto foi da concordância do candidato à Câmara Municipal. E agora, pronto, pode ter amnésia, ou não se lembra, pronto, eu percebo. Mas na altura foi assim. Mas isto é uma questão de opção política. Eu até podia, como presidente da Comissão Política, achar que estrategicamente não era bom ter um candidato nestas duas freguesias e apoiar uma lista independente. Isto acontece em muitos sítios. Aliás, o PSD faz isso sempre. E em muitos locais. Agora, isto é um facto também extremamente relevante e que mostra o quão assustador é o João Carvalho da Silva, porque não teve dois candidatos, porque não quis. Há uma coisa que o João gosta de ter, gosta de perder eleições. Eu gosto. É uma coisa que me dá prazer. Eu sempre que vou a umas eleições gosto disto, porque tu conheces-me, adoro perder eleições. E, portanto, tinha candidatos, como cogumelos, mas o que é que eu fiz? Não os quis. É isto. Pois, e como tu não os quiseste, e o que tu mais gostas de fazer é perder eleições, pelos vistos também gostas de apresentar demissão, porque não tiveste os resultados esperados e demitiste-te a seguir. Eu fiz uma coisa que não se deve fazer em política, que é, perdemos as eleições e não nos demitimos. Aliás, isto é vulgaríssimo. Tu nunca viste, de certeza absoluta, um líder partidário demitir-se na televisão. Nunca viste, pois não? Não. Não, isto não existe. Na noite eleitoral, por norma, ninguém se demite. É muito raro isso acontecer. E então eu fui uma exceção. O que é que eu fiz? Eu, na noite eleitoral, demiti-me. E então, o que é que diz na participação? E eu vou ler, que é melhor ler do que estar aqui a falar, porque as pessoas podem achar que eu estou a inventar. A participação e a própria defesa, escrita do participado, admitem que este apresentou a sua demissão de Presidente da Comissão Política do PSD de Valdecâmara como consequência lógica da assunção das suas responsabilidades de forma pública e em frente ao Presidente da Mesa do Plenário no próprio dia das eleições de setembro de 2021 e em direto para as redes sociais perante os candidatos às Assembleias de Freguesia e de vários membros da CPS que presidia. Ora, isto não bastava. O que é que era necessário fazer? Era mandar uma carta, um pombo correio, a demitir-me. E então, isto é mais um motivo, vamos condenar o João, porque ele devia ter mandado uma carta. Não basta dizer, é preciso escrever e dizer eu, João Carvalho da Silva, venho por este meio demitir-me de tal órgão porque fui um incompetente enquanto Presidente da Comissão Política. Era isto. E, portanto, mais um ponto para a minha condenação. Porque, Gilberto, é inconcebível que um líder partidário se demita nas redes sociais, dando a cara, dando o rosto, assumindo responsabilidades. Uma coisa que o Presidente da Comissão Política não fez naquela noite eleitoral. Desculpa, o candidato à Câmara não o fez porque estava todo, desculpa lá, estava todo barrado nessa, não foi capaz de dirigir uma palavra a ninguém. Eu dei a cara, demiti-me. Mas eu é que sou o mal da fita, expulsão. Pois. Eu ia jurar... não aconteceu. O último Presidente da Conselhia de Valdecâmara não se demitiu. Mas quem é o Presidente da Conselhia de Valdecâmara? É o homem que depois foi para lá a seguir a mim. O homem Sim. que... ok. Para nós esclarecermos, quem faz esta denúncia do grande mal do João Carvalho da Silva é o mesmo que está lá agora e que, por coincidência, depois recandidatou-se. É uma coincidência, pronto. Ele não queria, mas foi obrigado, porque perante semelhante denúncia, ele tinha que ser candidato, toda a gente lhe pediu. Aliás, houve uma baixa-assinada em Valdecâmara para o Rogério Batista ser presidente. Tu és um homem que trabalha com números e sei que a tua especialidade é números abaixo de 0. Portanto, eu agora não vou brincar, porque este assunto é sério, o boato corre e só pode correr vindo de uma estrutura próxima daquilo que foi a Comissão Política Conselhia seguinte do PSD de Valdecâmara e
tu várias vezes foste confrontado com isso, João, e eu assisti a algumas dessas conversas. Tu criaste dívidas da sede do PSD de Valcambra e do PSD de Valcambra? Não. E a jurisdição dá-me razão. Repara, mas a jurisdição também é habilidosa, que é, e tal, ele não tinha dívidas de água, mas não as pagou. Ok. Então, eu não fiz dívidas de água, mas tinha uma dívida de 600 e tal euros, e era o João que tinha que pagar os desvaneios dos anteriores. Nós estamos a falar de uma dívida de 600 e tal euros, e é mentira. Eu não disse em lado nenhum que a dívida estava prescrita, porque se eu quisesse usar a prescrição para saldar a dívida, tinha-o feito, e não o fiz, porque eu não devo dinheiro ao município, porque eu não quero que o meu partido deva dinheiro ao município, por isso é que não tinha água, não tive água o mandato todo. Porque se eu quisesse invocar aqui, alegando a prescrição da dívida referente ao consumo de água, eu tinha água na sede, meus senhores. Isto é pragmático. Eu não tinha água porque eu não quis usar o mecanismo que a lei me concede de exercer a prescrição da dívida referente ao consumo de água, porque eu não ia obrigar os valcambrenses a pagarem a água que dirigentes do PSD do passado não pagaram. Não fui eu não tenho dívidas nenhumas. Foi os dirigentes que me antecederam é que devem dinheiro ao município. E era o que faltava. Agora o João, um homem responsável, pagava as dívidas dos outros. O que é que acontece? Os outros não são expulsos. O que é que acontece? O João, como não pagou a dívida dos outros, expulso. É que é exatamente isso, Gilberto. Olha, e vamos falar aqui um bocadinho mais de dívidas. Vamos falar sobre as dívidas de campanha. Portanto, eu vou recordar, o João faz uma campanha com cerca de 25 mil euros. Pelos vistos, vejam bem, João, depois desta inflação toda nestes últimos anos, constava-se, ou fez-se constar, de dentro da estrutura para fora, que esta última campanha autárquica do PSD de Valcambra ia ser feita com o mesmo valor. Que, pelos vistos, não bate certo. Mas, isso são outros 500. E sobre a questão da água e da prescrição da água, nós temos documentos e vamos mais à frente falar sobre isso e escrutinar ponto a ponto. João, dívidas de campanha. Eu juro, por minha honra, dizer a verdade e só a verdade. Não. E vou citar a jurisdição para acreditarem em mim, porque podem não acreditar na minha palavra. Então a jurisdição diz em relação às dívidas de campanha. Vou ler e desculpem ser maçudo. Vou citar. Quanto à existência de dívidas da campanha autárquica, é matéria que escapa ao escopo das atribuições da Comissão Política Distrital, sendo da competência da estrutura de campanha conselhia e da Secretaria-Geral do Partido. E depois, a negrito. Foi possível apurar que as respectivas contas estão regularizadas. E aqui é muito grave, Gilberto. A campanha de difamação que fizeram acerca da minha pessoa e que humilhou a minha família não tem perdão, Gilberto. E eu nestes pontos, meu caro amigo, eu irei agir no sítio certo. Tenho tudo o que foi dito durante todos estes anos. Tudo o que foi escrito. Tudo o que foi dito acerca da minha pessoa. Tudo o que foi dito acerca da minha família. E por quem? E por quem? E é óbvio que isto não pode cair em saco roto. Tu lembras-te e recordas-te perfeitamente que diziam que eu era um caloteiro, que eu não paguei, que eu deixei dívidas de campanha, que eu não paguei aos fornecedores. Portanto, isto é a prova, meu senhor, que tudo o que foi dívida de campanha, apesar de não ser da minha responsabilidade enquanto Presidente da Comissão Política, foi pago. E eu gostava que a atual Comissão Política, ao dia 2, dissesse exatamente o mesmo. A atual Comissão Política, que gastou mais de 110 mil euros, eu gastei 28 mil, 110 mil euros, dissesse exatamente o mesmo. E já agora, quero perguntar à Comissão Política, agora que já estou expulso, fui excomungado, fui amordaçado, que venha dizer publicamente se à data da sua tomada de posse, se a conta do PSD estava a negativa ou se tinha saldo. É só isto que eu quero saber. E já agora que digam, nos mandatos anteriores,
se os outros presidentes deixaram ou não deixaram dívidas de campanha. Se houve algum presidente da Comissão Política eleito que não tenha herdado dívidas de campanha. O único presidente eleito que não herdou dívidas de campanha foi o Sr. Rogério Batista. Porquê? Porque foi possível apurar, e vou voltar a ler, foi possível apurar que as respectivas contas estão regularizadas. Mas já que eles querem falar de contas, Gilberto, vamos já marca na tua agenda um especial contas do PSD. E vamos falar de todos, das estruturas todas, concelhias, distritais, nacionais. Vamos falar de contas. Se é para falar de contas, vamos falar de contas. Aliás, até podemos convidar alguns dirigentes do próprio Partido Social Democrata. Não posso, amigo. Agora fui expurgado. Não, mas eu posso convidá-los. Okay. A gente pode convidá-los para eles virem cá e explicarem toda esta situação. Mas, como eu disse, os meus recados eu deixo-os para o fim. João, 2 pontos muito rápidos. Primeiro, eu gostava que tu explicasses a instalação dos órgãos de freguesia de Macieira de Câmara. Ora, eu quero dizer e quero lembrar as pessoas, antes de falar sobre este ponto, que foi dito aqui atrás, e deixa-me ir aqui procurar nos meus calhamaços, que eu gosto muito deste nome, calhamaços, que é assim que o meu filho diz, que eu me demiti. Ora, eu demiti-me no próprio dia das eleições, a 26 de setembro de 2021. A 26 de setembro de 2021 eu demiti-me, foi no dia das eleições. Ora, qualquer negociação pós-autárquica foi feita depois. Isto é uma questão lógica. Se eu me demiti a dia 26, foi o dia das eleições, qualquer negociação posterior é a seguir. Já não sou o Presidente, eu demiti-me. Já não estou nas minhas capacidades políticas de tomar decisões. Isto parece óbvio para nós. Para a jurisdição isto é um problema porque eles depois não sabem cronologicamente perceber como é que as coisas funcionam. E relativamente à instalação dos órgãos da Assembleia de Freguesia de Macieira de Câmara, que culmina com, e bem, e quero dizer aqui, e bem, com a ida da Rosária Tavares e da Sofia Almeida, para garantir a maioria do Vítor, que é um grande presidente de junta, e ainda bem que o fizeram, que é um grande presidente de junta, em Macieira de Câmara, para ter maioria, poder governar em paz, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. O que é que eu sou acusado? Sou acusado de criar aqui um acordo com o Partido Socialista e não sei quê, mas não sei quantos. Eu, que já me tinha demitido a 26, sou acusado disso. E o que é que diz a jurisdição? Não, mas desculpa interromper-te, eu sei que isto é importantíssimo, mas tu és acusado de criar uma coligação pós-eleitoral com o Partido Socialista. Para aí, o que é que aconteceu na Assembleia Municipal? Não, esquece. A Sra. Presidente pode fazer uma coligação com o Partido Socialista na Assembleia Municipal. Eu não posso fazer em Macieira, porque se calhar a Sra. Presidente não gosta de Macieira de Câmara. Pronto, faz sentido. Se calhar não gosta de Macieira de Câmara. Eu gosto. E tanto gosto que, depois de haver aquele acordo, é óbvio, a Aziza, a Rosária, a minha amiga, é como uma irmã, e falou-me, fizeste muito bem. Aliás, só tinhas uma hipótese. Ou garantias a maioria naquele órgão, ou então condenavas Macieira de Câmara à estagnação durante 4 anos. E ninguém quer estagnar, porque nós estamos aqui para fazer política, para fazer as pessoas. Mas o Partido Social Democrata está mais preocupado em ganhar eleições. E eu não estou preocupado com isso. Mas, depois de 26, eu já não era Presidente da Comissão Política. Então, pelos factos apresentados e apurados, não é possível demonstrar o envolvimento direto do participado, que neste caso sou eu, na composição da maioria então formada. E depois dizem aquela coisa que fica sempre bem, que é para o condenar, que é, contudo, ficou demonstrado que o participado, que ainda exercia funções à data, mentira, não assegurou o acompanhamento nem a orientação política aos membros eleitos do PSD naquela freguesia. Então, se eu me demiti a 26, o acordo com o Partido Socialista foi feito quando? Antes? Mas está tudo doido. Gilberto. Mas foi feito o quê? Antes o acordo? O quê? Eu já sabia, sou um visionário. Nós temos a taróloga, mas a taróloga nós só a contratamos há um mês. Naquela altura não tinha taróloga. Tinha um grande amigo que era o Romeu Serralba, mas ele não tinha poderes de vidente. Portanto, eu sabia antes que o PS ia ganhar, mas não era por maioria. Imaginem bem a visão política que eu tenho para a minha terra. Eu já sabia isso, então o que é que eu fiz? Um acordo antes, e o PS realmente não ganhou por maioria, toma lá 2 pessoas incríveis para completar o Executivo. Gilberto, eu não tenho palavras para descrever isso. Nós qualquer dia vamos ser acusados de falta de imparcialidade. Tens noção disso? Porquê? Porque, olha, nós falamos bem do Vítor Tavares, é do PS.
Nós já demos prémios a deputados municipais do PSD, é do PSD. Nós já falamos bem do CDS, nós já falamos bem do Chega. Qualquer dia vamos ser acusados de falta de imparcialidade. Nós temos um problema. Nós qualquer dia somos expulsos dos partidos todos. Peço aos partidos todos que não me expulsem, por favor, porque eu agora estou livre. Estou livre, não é? Estou mais livre do que nunca. E não venham agora expulsar-me do CDS, do PS, do Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda, a CDU. João, tem lá calma. O Armando, quando nós lhe fizemos a entrevista, ele deu uma autorização para ir para Valdecambra. Portanto, se for preciso, eu meto uma cunha e pronto, eu faço com que fiques pelo menos ali dentro do Chega. Pode ser? E não faças isso. Já estás a lançar o pânico e depois as pessoas lançam especulações. Já não a dizer que eu sou candidato pelo Chega. E agora, com esta expulsão, vão dizer, eu não te disse. E ele fez de tudo para ser expulso, para agora ser candidato pelo Chega. Não sei. Olha que eu já ouvi dizer... Já me chamam João André. Pronto. Já me chamam João André. Mas olha, também te vou dizer que também podes ir para o CDS. Também podes ir para o CDS. Isto, por mais que a gente tente explicar as coisas, às vezes é difícil. Gilberto, estás a lançar o pânico total. Eu não vou para lado nenhum. Eu gosto do que faço. Adoro dizer a verdade. Adoro falar dos agentes políticos. Adoro dizer às pessoas aquilo que penso e agora estou mais livre do que nunca para o fazer. Mas atenção, eu vou voltar. Mas olha, naquela música, eu quero voltar ao ponto de partida. Mas porquê que tu foste reunir comigo com um elemento do PS que agora até vai tomar posse como Presidente da República? Eu fui tomar café porque eu tenho sempre que ter... também fui tomar café com o Dr. Pedro Passos Coelho e não vou... E vês, fui expulso no dia a seguir. Eu disse para não irmos tomar café. Fui tomar café com o Dr. Pedro Passos Coelho no dia a seguir. O que é que o PSD fez? Toma! Isto o nosso Presidente do partido é um bocadinho assim, que é... tu daste com o outro que fala mal de mim. Pamba, toma. Vai ser expulso. Expulsão. Sou militante do área da Jota, expulso. Já viste o estatuto? Também passamos pela malta da Iniciativa Liberal. É verdade que faltamos algumas, não tivemos tempo. Vais voltar, vais chegar ao PAN. Não chegues ao PAN, por favor. Não, porque nós não fomos, não tivemos tempo para ir. A nossa agenda não deu. Mas continua, porque eu quero engatar outra vez neste grande despacho jurídico e judicial que me foi aplicado. Pois, e depois ainda fala aí que no meio disto tudo, tu estavas à espera do quê? É isso que eu às vezes não percebo. Tu, quando queres, és um gajo inteligente. Outras vezes falhas, não é? E tanto falhaste que eles, pumba, toca a retirar-te a confiança política. Para aí. A única pessoa que tinha ficado com confiança política ficou sozinha. A bancada acho que se manteve. Mas este despacho diz exatamente aquilo que sou Presidente da Assembleia e vou voltar a falar do Dr. Miguel Paiva e peço imensa desculpa, lhes disse em resposta oficial, que é a jurisdição dá-me razão. Eu não queria dizer isto, mas é verdade. Porque repara, o que é que a jurisdição diz? Que, pelo que se conclui, ser manifesto o clima de conflitualidade entre três dos eleitos do PSD, a Assembleia Municipal de Valdecambra e a Comissão Política de Secção recém-eleita. Isto é óbvio. Eu já tinha explicado isso. Quem é que consegue fazer parte de uma estrutura que vai para uma reunião e tu não podes dizer nada, só os outros é que podem dizer? Repare, eu cheguei àquela reunião e a primeira coisa que me disseram foi: atenção, que isto é tudo para mudar. Tu não podes votar contra isto, não podes votar a favor, tens que apresentar, lembras-te daquela história de eu apresentar um candidato, um presidente de junta, candidato contra o presidente de junta apresentado pelo CDS, quando eu nem sequer tinha presidente de junta, recordas-te disso? Portanto, era isto que eles queriam. E depois, a conclusão da jurisdição é linda. Aquilo a que vulgarmente se designa de retirada da confiança política é em si um ato político. Óbvio, é um ato político, onde o eleito ao órgão das autarquias locais, neste caso, não perde mandato autárquico, que pese embora tenha sido obtido por força da votação da lista partidária onde constava. É seu enquanto cidadão. Vou passar a explicar. O mandato não é concebido às pessoas. Desculpem, a boca foge-me sempre para a verdade. Aos partidos, é às pessoas. Ora, o cidadão eleito ao órgão autárquico perde a confiança política, detida pelos legítimos
definidores das linhas políticas do partido, em apreço. Neste caso, a Comissão Política de Secção. Ora, vou passar a explicar. Basicamente, eu sou deputado municipal, em pleno dos meus direitos, e a Comissão Política dizia-me assim: João, boa noite. Tu vais ter que dizer na Assembleia Municipal que és a favor da construção de uma escola, de uma fábrica ao lado de uma escola. E se o João fizesse isto que está aqui escrito, se não lhe tivessem retirado a confiança política, tinha que chegar à Assembleia Municipal e, com um colete de forças e dizer: eu, obrigado por lealdade ao meu partido, tenho que defender a construção, a aberração da construção de uma fábrica ao lado de uma escola. Ora, eu não aceito isto, Gilberto. E por isso, esta retirada da confiança política foi provavelmente dos momentos mais felizes da minha vida. Porque eu realmente não quero a confiança política do atual PSD. Não é do PSD, é do atual PSD. Porque eu não me revejo em nada deste PSD. Aliás, tanto não me revejo em nada, que as evidências que nós temos mostrado nos fios da navalha e que o está a incomodar, e por isso é que este chumbo vem agora, vamos expulsá-lo porque ele diz as verdades, porque ele conta aquilo que tem que ser dito, que não pode ser dito à sociedade, desmascarar as pinamarquices, as incompetências da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, as incongruências da bancada do PSD. Agora vamos expulsá-lo. E, portanto, eu prefiro estar livre, não ser militante do partido do meu coração, porque o meu partido não tem dono. E a social-democracia não tem dono. E eu irei continuar a ser sempre social-democrata. Porque a social-democracia não tem dono. E foi por isso que Sá Carneiro até abandonou o partido. Sá Carneiro até abandonou o partido. Porque ele tinha uma frase mítica que dizia: os meus adversários estão lá fora e os meus inimigos estão cá dentro. Ele tinha razão. E eu percebi isso. Porque realmente os meus adversários estão lá fora, que sempre me respeitaram. Os meus inimigos, que me acusam destes crimes terríveis, que estão aqui, estão claramente cá dentro. João, posto isto, podemos dizer que Valcambra é o teu berço? Eu até pensava que ia o Valcambra Val. Não. Portanto, Valcambra é o teu berço e neste momento, e acho que sempre foi assim, o teu partido... Desculpa, Gilberto, eu sei que tu ias dizer uma coisa linda e vais continuar, mas eu tenho que ler, desculpem lá, em relação à parte da retirada da confiança, porque há uma frase que eu tenho que ler para completar, que é, isto é a jurisdição que está a dizer: os mandatos pertencem aos cidadãos eleitos e não podem ser retirados pela Comissão Política de Secção. Contudo, os eleitos têm uma responsabilidade associada e o dever estatutário de seguir as orientações políticas dos órgãos partidários legítimos. Foi aquilo que eu expliquei há pouco. Portanto, só para dizer que realmente era exatamente aquilo que eu estava a explicar. Portanto, vou recapitular a coisa. João, desculpa lá. Certamente que Valcambra é o teu berço e nunca deixou de ser, mas acima de tudo, o teu partido são os valcambrenses. Foram sempre, Gilberto, e por isso é que eu sempre, e desculpa, vou beber só um gole de água porque eu falei imenso, adoro isto. Foi, sem dúvida alguma, esses princípios que me colocaram sempre à frente. Repara numa coisa, as pessoas que estão lá em casa sabem. A coragem com que eu abordo os temas, com que eu falo desprendidamente das pessoas. Repara, quantos valcambrenses conheces, agentes políticos, que têm coragem de dizer, por exemplo, que um membro do meu partido usou uma empresa de táxis para fazer assessoria jurídica, continua militante do PSD. Quem é que tem coragem para dizer que um histórico do meu partido, recebe uma subvenção vitalícia desde 1996? Quem é que do meu partido tem coragem para dizer publicamente que um presidente de Câmara do meu partido foi condenado no exercício das suas funções? Quem é que tem coragem para dizer que há uma série de candidatos que hoje estão no CDS e que ainda não foram expulsos do PSD, que esses é que deviam ser expulsos, que ainda não foram expulsos do PSD e continuam lá? Agora, eu vou-te dizer uma coisa, meu amigo. Isto é importante que nós tenhamos noção disto. Isto é claramente uma tentativa, e foi sempre, porque vê-se pelos factos, uma tentativa de assassinato político. Só que eu não morro por uma questão, porque eu só morro no dia que os valcambrenses tiverem os problemas todos resolvidos. Todos. E vou dizer mais, Gilberto, fazendo aqui uma análise crua, estes senhores tiveram 4 anos para me expulsar.
Mas sabes porque é que os senhores não me expulsaram durante 4 anos? Pela tua incompetência. Claro, porque eu estive durante 4 anos na Assembleia Municipal a defender o PSD sempre e a fazer oposição ao CDS e dava-lhe jeito. E dava-lhe jeito. Dava-lhe jeito que eu tivesse durante 4 anos na Assembleia Municipal a dizer aquilo que o CDS fazia de errado e a defender o PSD, porque fui a única pessoa nos últimos anos que defendeu o engenheiro José Bastos, que defendeu as obras deixadas pelo PSD, que defendeu uma série de pontos que nunca ninguém tinha defendido. E, portanto, dava-lhe jeito. Agora o que é que acontece? Há eleições, eles cheios de medo que eu pudesse vir a ser candidato ao PSD. Meus senhores, eu não sou candidato a nada. A única coisa que eu sou sempre candidato é a ajudar a gente da minha terra. E sou sempre candidato. Seja pelo PAN, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Chega, pelo CDS, por qualquer partido. Portanto, e és candidato a ficar na rua pela tua mulher e pela Laura. Sim, a verdade é essa, mas tu conheces-me e sabes que eu vivo isto com uma intensidade muito grande. E eu vou-te ser sincero, tipo, esta decisão, a Rosária Tavares recebeu uma decisão, também irá falar sobre isso, e eu quero que ela fale na primeira pessoa, mas de facto, Gilberto, isto é claramente a meia dúzia de dias da Sra. Presidente deixar de ser Presidente da Mesa de Jurisdição. A meia dúzia de dias de acabar, não, a 2 dias, de acabar o mandato, meus senhores, é preciso mais e melhor para os senhores me calarem. Ninguém vai calar o fio da navalha. E até me podiam calar a mim, mas vocês têm um azar, é que vocês têm o Gilberto, e o pior é que o Gilberto não dá para expulsar porque ele não é militante, portanto, esqueçam, não vale a pena. Os senhores podem me expulsar, podem, e vou-vos dizer mais, os senhores podem exilar, que eu mesmo de lá consigo falar para aqui. Portanto, os senhores não me vão calar. E, portanto, dar esta nota aos balcambrenses, um esclarecimento de cabal, eu sei que depois vêm uns comunicados e tal, e porque ele é o terror, e porque ele... Mas isto são a verdade dos factos. Dizer em remate final que isto claramente que terá uma resposta nos locais próprios, porque isto dá vontade de rir, e é óbvio que eu não tenho pressa de estar, nem de voltar, nem de estar no PSD, porque para mim, Sra. Presidente, para mim, os balcambrenses estão mesmo acima de tudo. Pronto, posto isto, chegou agora a minha parte de mandar a vitaitada da coisa. Primeiro, obviamente que vão surgir boatos, opiniões, e que os valcambrenses podem ficar confusos. Meus senhores, eu vou-vos dizer o seguinte. Se quiserem mais esclarecimentos, se quiserem um esclarecimento adicional em contraposição daquilo que poderá vir aí num comunicado, desde que não sejam mal educados, porque às vezes aparece um ou outro, coloquem as perguntas à vontade, façam os vossos comentários, porque por aqui é mais fácil nós respondermos, porque chegamos a mais pessoas mais rapidamente e nem sempre é possível chegar a toda a gente estando fisicamente em Valcâmara, no centro da cidade ou em alguma freguesia. Portanto, nós estamos completamente de peito aberto para responder a todas as dúvidas que tiverem, a todos os esclarecimentos que tiverem. Estamos, porque por norma estou eu e o João, não é? O João aqui é que é o visado e ele é que saberá responder em concreto com aquilo que lhe aconteceu. E agora, eu vou ter que dizer uma coisa à deputada Regina Bastos, que eu sei que ela volta e meia mete o olho, e, cara Regina, dizer o seguinte. Eu tenho 3 nomes que me fizeram interessar pela política. 3 pessoas que estão vivas e uma que não, mas que eu sou obrigado a frisar. Aliás, são 2. As que não estão vivas é o António André e o Zeca Mendonça. E depois existem 3 que estão vivas. E eu vou pô-las por ordem. Manuela Aguiar. Toda a gente sabe porque é que ela saiu do partido, não sabe?
Luís Montenegro e Regina Bastos. E João, porquê é que eles me chamaram a atenção para a política? Pela história de Sá Carneiro, pelas questões da democracia, mas essencialmente na liberdade de expressão e pensamento. E, portanto, ver agora a Regina Bastos, que a conheço, que ela me conhece, que tu conheces, João, que tu a conheces e ela te conhece a ti, que partilhamos tantas campanhas. Eu já fui militante do PSD e por algum motivo saí. Não é? E por algum motivo saí e fez-me muito bem. Portanto, partilhamos tanta coisa, tanta campanha, tanta discussão. Convidei várias vezes a doutora Regina Bastos a ir à minha escola secundária para fazer palestras, para trazer os jovens para a política. E agora, quando vi aquele documento assinado pela Regina Bastos, fiquei decepcionado. Porque fala-se em orientação política, em obrigatoriedade de seguir as indicações do partido. E o PSD não criticou, há uns tempos, a falta de democracia do Chega? Doutora Regina Bastos, eu estou desiludido. Estou seriamente desiludido. E não quero acreditar que Luís Montenegro ou Hugo Soares sonhem sequer com este documento que saiu. Eles não podem fazer ideia que isto aconteceu. Porque o que está aqui é uma aberração. E é uma aberração contra aquilo que me ensinaram. Com aquilo que me fizeram dizer que era a política. E agora vou levar isto para o outro lado outra vez. Que é, isto acontece e temos alguém a candidatar-se à Comissão Política da Conselhia de Valdecâmara que quer trazer gente para a política, quer trazer jovens para a política, quer reaproximar a política do eleitorado. Então o que é que vamos fazer? Vamos dar um pontapé no traseiro daqueles que gostam de ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, porque esses aí não nos interessam. Passos Coelho dizia uma coisa muito gira estes dias. Desde os tempos de António Costa, os políticos parece que fazem medidas à medida do eleitor contribuinte. E isto é triste. E hoje em dia não se faz política como se fazia nos anos 50, 70, 80, 90. Hoje em dia há uma coisa chamada internet, plataformas digitais, que fazem com que a informação circule muito rapidamente. E o que vai acontecer se os agentes políticos continuam a ter atitudes de políticos dos anos 70, 80, 90, é que a população vai cada vez mais afastar-se dos políticos e da política. E é por isso que temos muita gente com capacidades extraordinárias, reconhecidas internacionalmente, nos vários continentes, que são portugueses e estão lá fora. Pensem nas vossas atitudes, seja localmente, seja a nível nacional, porque aquilo que estão a fazer é a levar o país para o marasmo. Portanto, dito isto... Gilberto, deixa-me só aqui dizer, eu durante a tarde, eu percebi isso hoje, e durante a tarde mandei uma série de mensagens para amigos meus. Uns deles disseram que tinham vergonha de assinar um documento destes, outros disseram que... outras coisas mais desagradáveis que eu nem sequer vou dizer aqui. Mas há um que manda uma mensagem, e ele nem é do PSD, é um político reconhecidíssimo, mas nem é do PSD, em que ele diz assim, isto diz tudo: é muito mais fácil expulsar os nossos adversários do que discutir política com eles. E é verdade. Repara, eu tinha todo o gosto
em discutir com os atuais dirigentes do PSD, apesar de achar que nenhum deles tem capacidade ou nasceu para isto, porque é preciso nascer para isto, para colocar Valdecâmara acima de tudo, mas eles não querem. Portanto, é mais fácil expulsar o jogador do que ter que levar com ele depois na equipa adversária. E houve outro que até depois no grupo, e até... Pá, isto faz-me lembrar daqueles tempos em que nós jogávamos futebol entre amigos, em que havia um que trazia a bola. Pá, era o mais abonado, ou recebia a bola no Natal, ou nos anos, então trazia a bola para nós jogarmos na rua. Oh, pá, e quando começava a perder, levava a bola e ninguém jogava. Portanto, isto é muito triste, Gilberto. Aquilo que se está a passar, e tu tocaste em duas pessoas, tanto o Luís Montenegro como o Hugo Soares. Mais o Hugo Soares. Fui membro dos órgãos nacionais dele quando foi presidente da JSD. Conhece-me. E sabe, eu não quero acreditar que ele se reveja num documento destes. Porque se eu sentir que o PSD se revê neste tipo de política, do arrumarmos aqueles que nós não queremos no partido, então aí eu vou falar. E aí, se calhar, vamos ter que arranjar, para já, 3 ou 4 impressoras para começar a expulsar, porque eu... Não é mais fácil, Gilberto, as dívidas não existem. Olha, Ele levou umas gravatas para casa. Olha, até uma parte engraçada que eu também... Gravatas tuas? Gravatas minhas, claro. Algum dia o PC tem gravatas. Tomara ter tramelos quanto mais gravatas. Mas há aqui umas partes engraçadas, até porque muitos dos quadros que estão hoje na sede do PSD, do Dr. António Júlio, que eu mandei fazer em grande, a placa do PSD que está lá cor de laranjinha, fomos nós que pagamos, fui eu que paguei. Portanto, esqueçam isso. Aquele quadrozinho que a senhora deputada tirou fotografia a anunciar a candidatura, fui eu que o ofereci ao partido, paguei do meu bolso. Portanto, esqueçam. A sede nunca esteve tão bonita como está agora, porque fui eu que ajudei, que fui eu que comprei a máquina do café, Gilberto. Se hoje o PS tem uma máquina de café, foi graças a mim. Até não foi graças a mim, tenho que fazer aqui um meia-culpa. Foi o meu pai, o Fernando. O Fernando ofereceu a máquina de café para a sede do PSD. O PSD nem tinha uma máquina de café. E se hoje o Sr. Rogério Batista e a Sra. Adriana podem tomar café, é graças ao Fernando, que eles depois até vão para a GNR, apresenta a queixa, que ele também é um selvagem muito grande e que faz 30 por uma linha e depois é tudo arquivado. Portanto, para estar a conhecer o que realmente se tornou o meu partido, que é usarem aquilo que é meu, mas depois o Frederico também fica muito... Uma das partes aqui lindas é que ele diz que queixa-se que na apresentação de candidatura não falou. Ora, eu vou passar a explicar ao Frederico e a todos lá em casa. E esqueci-me deste pormenor e é relevante porque eu, apesar do Frederico me ter feito coisas muito feias, eu continuo a achar que ele é boa pessoa. Eu continuo a achar que ele é boa pessoa. E que enganou-se, equivocou-se e um dia vai reconhecer isto publicamente, vai dizer que afinal o João era um santo comparado com esta tralha que lá está. Mas ele diz isto porque o João, na apresentação de candidatura, não me deixou falar. Frederico, era uma apresentação do presidente do partido a anunciar o candidato. Não era a apresentação de candidatura. A apresentação de candidatura foi depois, mais tarde, num jantar, que eles também diziam que eu devia dinheiro, uma quinta. Não havia dívida nenhuma. E está aqui escrito. Que foi a apresentação do candidato. É óbvio que eu apresentei o candidato como presidente do PSD. O Luís Montenegro marca uma conferência de imprensa, que aquilo foi uma conferência de imprensa, foi um vídeo em direto para as redes sociais. Meus senhores e tal, durante estes anos todos fizemos tudo isto, fomos visitar associações, empresas, para aqui, para acolá, e chegou a hora de apresentarmos o candidato, o rosto do PSD às próximas eleições autárquicas, que é o engenheiro Frederico Martins, que é boa pessoa, bom rapaz, trabalha muito, é um homem sério, e pronto. Isto é um anúncio de uma candidatura. O Frederico confundiu as coisas. É muito difícil explicar a quem não percebe puto disto que é comunicação e marketing político. E, portanto... E nota-se pelo Valdecâmara Val, não é? Sim. Nota-se. E no próximo episódio nós vamos lançar 3 surpresas no final do episódio que mostram exatamente isso. Aquela do Miguel... coisas que não podem sair cá para fora. Ou do vinhinho, do queijinho. E, portanto, há coisas que não podem sair cá para fora. A gente que percebe pouco e depois... Pronto, também não se pode pedir, é tal questão, é a falta de preparação para se
exercer atividades políticas, depois leva a isto. E dar-te nota, só para finalizar e para que fique escrito, eu tive mais votos que o Frederico, portanto, é importante as pessoas perceberem isso. Apesar de toda esta campanha de difamação eu tive mais votos que o Frederico, e as pessoas sabem que eu, apesar de não ter a confiança política, e ainda bem, porque senão se calhar hoje teria que votar favoravelmente o PDM, pensem nisto, se calhar teria, e se calhar não teria feito a defesa como fiz, de temas importantes, como a não construção de fábricas ao lado de habitações no bairro Novo, em Codal. Ainda bem que me retiraram a confiança política, eu sempre me entreguei de corpo e alma e coração às minhas funções. Agora, sou comentador político e, portanto, ó Gilberto, depois disto, acho que não vale a pena falarmos mais sobre isto. Não, eu só tenho aqui um repto para deixar a quem fez esta queixa e quem não é patrocinou, é sustentou e que alimentou, e dizer o seguinte. O João acompanhou uma série de campanhas autárquicas, nacionais e não sei o quê. Portanto, sabe-se bem, eu conheço os meandros da política, como é que tudo isto se organiza, como é que tudo isto se faz, desde do pensar ao executar, e, portanto, num acompanhamento exaustivo de todos os políticos, ok? No acompanhamento formal, informal, saber como é que se faz. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Vocês sabem. E, portanto, sei que uma das mensagens que tem passado é: o João está morto, o João já não volta, o João é peixe miúdo. E eu só tenho uma coisa a dizer. Lutar contra os fracos é fácil. É fácil. Ou aparentemente fácil. Porque aqui, pelos vistos, a bota e a perdigota não bateram uma com a outra. Mas queria ver, João, esta gente a apresentar uma queixa, Marcelo Rebelo de Sousa, tudo aquilo que disse na televisão. Por exemplo, o Pinto Balsemão, que infelizmente já faleceu, mas Luís Marques Mendes, Rui Rio. Epá, vamos lá ser sérios e honestos. Vamos lutar na nossa terra. Mas vamos lutar a nível nacional também, não é? Alguns são deputados da nação. E agora, já que me expulsaram, está feito. Eu não quero voltar. Portanto, agradece. Está feito. Agora concentrem-se, porque eu não vos vou dar sossego. Concentrem-se em lutar para resolver os problemas dos valcambrenses, meus amigos. Concentrem-se nisso. O João está tratado. Portanto, o João já não incomoda mais. O João agora só vos vai incomodar no fim da navalha. Portanto, agora concentrem-se com aquilo que é verdadeiramente importante. Resolver os problemas das pessoas. E se para isso for necessário eu deixar de ser militante do PSD outra vez, eu deixo. Gilberto, se para isso for necessário eu deixar de ser militante outra vez, vocês inscrevem e voltam a expulsar e criam aqui uma série de casos, de dívidas, de não sei o quê, façam à vontade, porque eu, pelos valcambrenses, faço isso. Estás fora do PSD oficialmente, portanto... Não sei se estou, porque ainda há uma série de mecanismos... Pronto, mas tens uma primeira decisão de expulsão. Portanto, agora és um homem livre. Sinto-me diferente, sinto-me... Agora és um homem livre e não estás preso, digamos assim, com questões talvez mais éticas. E sinto menos vergonha agora, porque agora, como já não sou militante do PSD... Não podes ter vergonha alheia. Não, já não tenho vergonha alheia, portanto, agora, melhor, agora já... Custa-me menos assistir às figuras tristes que o PSD faz na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. Portanto, até nisto é quase uma lufada de ar fresco, meu amigo. Mas, portanto, agora estás livre para discutir assuntos até mais pormenorizados destas questões políticas que passam ao lado das pessoas. Sem dúvida. Até ao próximo episódio.
Um abraço, amigo. Hoje não estou para ninguém. Hoje não estou para ninguém. Hoje não estou